Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana Mota Leonardi, sou pediatra integrativa e pediatra do desenvolvimento infantil. Fui convidada pela farmácia Personale para conversar um pouquinho com vocês a respeito dos fatores que eu considero essenciais para o desenvolvimento infantil da criança, tanto físico como psíquico. Então, eu considero, 5 pilares essenciais que a gente vai conversar um pouquinho de cada um. O pilar número 1 é a alimentação. Todos nós sabemos já a importância e a influência da alimentação no desenvolvimento cerebral das crianças. Isso, os artigos científicos, já existem livros abordando que o excesso de industrializados, corantes, conservantes, açúcar, causam um desequilíbrio dos neurotransmissores, ocasionando como consequência alterações comportamentais, como dificuldade de foco, concentração, condutas opositoras, desafiadoras, distúrbios de sono, não é isso? Mesmo a gente sabendo da importância da alimentação, eu percebo na minha prática o quanto que é difícil a gente instituir hábitos alimentares saudáveis nas nossas crianças. Então aproveitem aí o retorno das férias, esse novo semestre, para rever a alimentação dos filhos de vocês. O pilar número 2, que eu considero essencial, é o sono das nossas crianças. Infelizmente, na pandemia, o sono das crianças ficou bastante alterado, tá? Eu vejo crianças chegando aqui comigo, dormindo muito tarde, acordando muito tarde, e aí, consequentemente, desajusta toda a rotina da criança, inclusive a rotina alimentar. Então, eu sempre ressalto aqui a importância de realizar a higiene de sono, e aí a gente já lembra e inclui que o excesso de telas, ele influencia. Eu digo que o excesso de telas impede que o nosso cérebro desligue para a gente poder ter um sono reparador, além de influenciar na redução da melatonina. Então, é fundamental, gente, a gente retomar essa higiene do sono o quanto antes para nossas crianças, tá? O ideal é que elas durmam em torno de 8, dependendo da idade também, 8 a 10 horas, não tenham despertares, elas acordem com um sono restaurador. Imaginem vocês dormindo uma, 2 noites sem dormir direito, vocês já observam consequência no foco, na atenção, não é isso? Na irritabilidade. Então, as nossas crianças também sentem a consequência de um sono inadequado. O pilar número 3 é a atividade física. Atividade física, também nós sabemos que elas são super importantes tanto para o crescimento da criança como para o desenvolvimento cerebral. Elas elas auxiliam o reajuste dos neurotransmissores. A gente sabe que a liberação, depois que a gente faz atividade física, de neurotransmissores essenciais para foco, para atenção, para sentir um bem-estar, como a serotonina, como a endorfina. Então, faz parte da minha prescrição, até porque eu atendo muitas crianças com autismo, com déficit de atenção e hiperatividade, com ansiedade, depressão. Então, faz parte da minha receitinha lá, 3 vezes na semana, a atividade física. O pilar número 4 seria o convívio social. Se a gente for parar para refletir esses anos, esse último ano de pandemia, a gente vê quanto que interferiu no desenvolvimento das nossas crianças. Eu atendo muitas crianças que eu apelidei carinhosamente aqui no consultório de bebês da pandemia, que chegaram aqui com atraso de fala, com distúrbios comportamentais, como dificuldade de sono, irritabilidade, ansiedade, um comportamento opositor desafiador, uma certa fobia social. As crianças já nasceram no meio da pandemia e não aprenderam a se socializar. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento emocional e espiritual das nossas crianças, tá? Nós vimos o quanto que as escolas são essenciais na vida dos nossos filhos, correto? O pilar número 5 é o uso de suplementação. A visão da pediatria integrativa, ela aborda esses 4 pilares que eu falei para vocês e dentre outros, tá? Mas esses são os que eu considero essenciais
mais o uso de suplementos quando necessários. Por isso que faz parte da nossa rotina de consultório solicitar exames laboratoriais bem completos, um check-up bem completo que inclui hemograma, ferritina, provas inflamatórias. Muitas vezes as nossas crianças estão muito inflamadas, por isso que eu solicito homocisteína, PCR, e fazer um check-up geral com vitamina D, selênio, zinco, tá? E através do que eu vou encontrar nos exames, junto com as demandas da família, a gente faz prepara o uso individualizado dos suplementos. Eu diria para vocês, gente, que eu ainda não vi nas nossas crianças aqui, as crianças que eu atendo, um exame 100% perfeito, tá? Então, também é um pilar muito importante o uso de suplemento para que a gente feche aí esses 5 pontos e consiga, através desses pilares, proporcionar às nossas crianças uma vida saudável, com hábitos saudáveis e que, consequentemente, elas desenvolvam o máximo de potencial possível delas, tanto físico como psíquico. Ok? Gostaria de agradecer, espero que eu tenha ajudado com essas informações e mandar um abraço fraterno aos meus colegas pediatras, em especial ao colega mais importante para mim, que é o meu pai, Dr. Paulo Mota, que passou esse amor que eu sinto pela pediatria. Muito obrigada.